Olá, boa noite. Começando essa live para falar do workshop Reflexos da Alma, Meu Mundo na Pandemia. Esperando a minha convidada, Rosângela Scher. Oi, Mini, boa noite. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Tudo bem? A live de hoje é para falar do workshop Meu Mundo na Pandemia, mas claro que antes disso eu e a Rosângela vamos falar um pouquinho, né, sobre os benefícios da terapia em grupo e também sobre a questão de a gente ter dificuldade, ter medo, né, se sentir assim com resistentes a procurar por terapia. Por que isso acontece com a gente? A alegria é minha, querida, ter você aqui. Carinho pra você. Bem-vindos. Então, só vou esperar a Rosângela entrar pra gente começar a falar desse assunto, que a gente vai falar dos benefícios, né, da terapia, especialmente da terapia em grupo. E também por que a gente resiste tanto em procurar ajuda, em procurar terapia, né? O que acontece com a gente? Que a gente resiste, que a gente não quer, que a gente tem medo, ou até que a gente tem vergonha de fazer terapia. Oi, Rosângela! Oi, Rosane, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Que bom que tu Não sei se eu tiro desses óculos. se tu tá enxergando bem, fica sem óculos. Que bom que tu tá aqui. Tá bem. Que bom que tu tá aqui comigo. Obrigada pelo convite. Ai, porque estou muito honrada de você estar aqui comigo na live e também da gente estar fazendo essa parceria, essa dupla, né, no nosso workshop, Meu Mundo na Pandemia Workshop, né? Mas o nosso projeto é Reflexos da Alma. Então, primeiro eu quero te convidar para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Aí depois a gente fala mais do nosso projeto, tá bom? Bem, meu nome é Rosângela Scher, sou terapeuta de experiência somática na cura do trauma, sou consteladora e também trabalho nas frequências de brilho. Sou formada em pedagogia com especialização em psicologia social. E tu tem bastante experiência, então. Tem alguma experiência, né, Rosângela, com trabalho de grupos, é isso? Ah, sim, eu tenho uma formação na liderança de trabalho de jornadas de autoconhecimento em grupo. Lá formada pelo Mauro Posati, no Taua. Além de ter participado pelas tendas da Terra e tenda da Lua, com a Lúcia Torres, então são muitos trabalhos em grupo. E também tenho liderança na Tenda Vermelha, que é um grupo de mulheres. Então, eu aprendi nesses anos todos a importância de se sentar em grupo, em círculos. Muito interessante. Que se cria uma energia dentro de um grupo que está em círculo, que ela é uma energia acolhedora e ela permite que a terapia aconteça sem que se precise fazer muito esforço. Tá, só vou te pedir licença, Rosângela, para responder aqui o Paulo, porque depois as perguntas se perdem, né?
Se vão para cima. Ah, ok, nós estamos ao vivo, eu preciso me lembrar disso. Paulo, depois tu fala comigo no direct, tá? Se não ficar claro para você. Aí ele colocou assim, se a minha terapia ajuda a ter firmeza nas decisões, né? Ajuda sim, Paulo, porque às vezes a, as decisões da gente são embasadas nas crenças, nos traumas, nas dificuldades que a gente tem. Então, como não é o assunto da live de hoje, eu gostaria de pedir para ti me colocar ali depois no direct que eu posso comentar melhor para ti, tá? Obrigada pela pergunta. Então, Rosângela, assim, eu quero muito, eu também, especialmente também ouvir de ti sobre a terapia de grupo, né? Mas eu gostaria de começar para a gente introduzir essa questão da terapia em si, na vida das pessoas, né? Porque eu vejo, assim, desde da minha própria experiência, como as outras pessoas que eu convivo ou que eu atendo, né? Que a gente tem uma resistência em fazer terapia, ou um medo, uma insegurança. E sabe que tem pessoas, né, que também têm vergonha de fazer terapia. Então, são várias situações que acabam impedindo a pessoa de chegar a procurar por uma terapia, né? Por isso que a proposta do nosso projeto é um trabalho de autoconhecimento, porque autoconhecimento é terapêutico. Então, no momento que a pessoa consegue falar de si ou falar sobre suas questões, mesmo que ela tenha alguma dificuldade de falar assim num grupo, chega um momento em que se consegue um momento de intimidade, de segurança, e aí nós conseguimos falar, nem que seja um pouco, sobre o que estamos passando, o que estamos vivendo. E é nesse momento que o grupo automaticamente acolhe esse depoimento, porque a nossa proposta é um trabalho de escuta do outro. Escutar o outro significa não julgar, não dar nenhuma resposta. A pessoa simplesmente se coloca e todos ouvem com respeito, inclusive com gratidão, porque aquela situação que for passada e os outros vão ter o privilégio de ouvir, poderá significar uma mudança interna para quem está ouvindo, em silêncio. Sim. É uma mudança completa, é uma forma de trabalhar diferente, não se vai discutir assuntos, nós vamos ouvir. Isso. E no momento, então, que a pessoa consegue acessar o seu inconsciente e trazer em formas de imagens, que esse é o nosso projeto, ela vai estar trazendo partes de si mesma que muitas vezes ela nem tem consciência, ela vai observar quando o trabalho está pronto e ela vai ver e aquilo vai tocar no seu coração e ela vai conseguir, então, falar sobre isso. Então, é um trabalho que nós falamos que reverbera por muitos dias, até um mês. Aquilo vai mudando o seu mundo interno ou, pelo menos, trazendo a consciência de o que é o meu mundo interno nesse momento. Eu vou dar o exemplo, eu fiz esse trabalho que nós estamos propondo, né, no nosso grupo menor, e eu descobri que, para mim, esse momento da pandemia não é o medo da doença, mas é a revolta por eu não poder viajar, por eu não poder ir e vir. Isso é o que estava mais me incomodando. Então, é uma surpresa para mim e, nesse momento, no momento que eu tenho consciência, eu posso mudar, trabalhar com a minha revolta. Eu não sei, Rosângela, assim, ó, parece que um eco, um rangido, assim, do teu som. Eu não sei se tu tá com o computador ligado, com alguma coisa. Sim, vou desligar. Deixa só o celular lá. Eu acho que eu tenho que usar o fone, né? Não precisa. Eu acho que agora eu acho que até parou, Rosângela. Parou? Tu fez alguma coisa aí? Desliguei o computador. Isso, então era isso. Já melhorou. Passou? Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho para ver se eu te falo daí, tá?
É que era um equinho, assim, uma coisa, um rangido, assim. Chato. Tá. Tu quer continuar? Tenho que falar tudo de novo ou ficou? Não, não, deu para entender. Só que é para não continuar com aquele barulho, né? Para melhorar. Sim, sim. E, gente, olha só também, falando assim nesse aspecto dessa dificuldade que a gente tem de fazer terapia e até eu me deparo, né, com pessoas, ouço isso, e isso é bastante constante, da vergonha da pessoa fazer terapia, mas não somente em grupo, né, Rosângela, porque tem, não, independente se for individual ou se for em grupo, que eu estou falando é de forma geral, né? E aí tem pessoas que às vezes permanecem por bastante tempo ali numa zona de sofrimento emocional, né? Enfim, resistindo a ir em busca de ajuda, resistindo a transformar a sua própria vida por essas vergonhas. E por que que isso acontece, né? A gente queria abordar assim alguns aspectos que é para você que está nos ouvindo ver o que que serve para ti e refletir da melhor forma que for possível, né? Por que que isso acontece muito com a gente, né? Porque assim, ó, primeiro, essa questão da vergonha, o que que a gente quer, o que que a gente mais quer na vida é ser aceito. Uma das coisas que a gente mais quer, né, Rosângela? É ser É. aceito pelo outro. E no momento que eu estou numa família, que eu estou assim num núcleo, num grupo, aonde se tem o conceito que quem procura uma terapia é louco, é um desequilibrado, né? Então, se eu for fazer terapia, eu vou ter que ir escondida, porque como que o que que a minha família vai dizer, o que que vão pensar de mim, esse tipo de situação, né? Então, por que que a gente está abordando isso? Porque você pode estar aí pensando que é só contigo, que só você se sente assim. E não é. Isso é bem comum, até mais do que a gente imagina, né? De pessoas se sentirem amedrontadas pelo desconhecido. E também esse é um outro aspecto do que eu queria trazer, que era o seguinte: nós temos ainda hoje no nosso cérebro uma parte que vem dos répteis, né? Que se chama cérebro reptiliano. E na no nosso crescente enquanto humanidade, né, na nossa evolução, a gente ainda tem essa partezinha do cérebro. E a característica dessa parte do cérebro reptiliano é preservar a nossa existência. Então, ele vai lutar pela sua sobrevivência, ou quando ele sabe que ele não tem condições de ganhar, ele vai fugir. E nós mantemos isso em nós de forma instintiva. Tanto que a gente reage a algumas situações inesperadas para manter nossa sobrevivência, que depois a gente nem sabe como que a gente fez aquilo, né? E então, por a gente ter essa questão, como que a gente se sente bem? A gente se sente bem quando a gente está naquele território conhecido. E uma terapia, por mais não esteja ameaçando a vida de ninguém, né? Para essa parte do cérebro reptiliano, por ser algo desconhecido, a pessoa pode sim sentir medo. Eu não sei o que vai acontecer. Então, ela se sente insegura, ela se sente com medo. Então, se você também é uma pessoa que passa ou já passou por isso, você sabe, não, eu não sou anormal, isso não é só comigo, realmente. Então, faz parte, né, da minha constituição sentir um medo perante o novo, perante o desconhecido. Então, quer dizer que ir na terapia não vai me causar um risco, não, né, vai dar tudo certo, não vai me causar um mal maior. Então, o que eu posso ir, sim. Então, trazendo essa lucidez, assim, essa clareza de que, de que é normal você sentir uma certa insegurança, um certo receio, então você pode se sentir mais encorajado, né, de buscar por esse momento de terapia, independente se for individual ou se for de grupo. Você já presenciou isso, Rosângela, contigo, com as pessoas que você atende? Isso. É. Pegando o teu gancho, é o seguinte, uma saída para quem tem vergonha de dizer que está fazendo uma terapia
é participar de cursos de autoconhecimento. Isso não vai causar nenhuma estranheza ou uma estranheza menor para as pessoas que não acreditam em terapia ou até que sejam contra. Sim. Então, o autoconhecimento, atualmente, é uma palavra que vai abrindo portas para que a pessoa consiga se trabalhar internamente. Outra questão que acontece é que no momento que a pessoa começa a se trabalhar, pode haver alguma mudança no seu comportamento. E aí entra a questão... Tá dando eco ainda aí? Tá dando. Cada vez que eu vou falar, tá dando eco, né? Mas eu vou botar um tu desligou o computador? Desliguei, mas eu acho que a única maneira é botar um fone. Tá, vamos ver. Agora. Agora deu? Por enquanto tá bom. Ah! Tá, marinheira de primeira viagem live, tá? Então, me desculpem aí, pessoal. Mesmo, né? A gente resolve tudo ao vivo. Ah, bom, então tá. Então, assim, ó, nesses trabalhos de grupo, é possível a pessoa entrar, participar e não falar. Ela pode simplesmente só ouvir. Isso também faz parte do projeto. O fato de ouvir o que a outra pessoa está falando entra no critério que a Rosane acabou de dizer, que ela começa a perceber que as questões dela são normais. Outras tantas pessoas também têm o mesmo problema. Isso. Então, começa a acontecer a pessoa começa a se sentir mais tranquila e começa a se sentir normal. E com o passar do tempo, ela começa até a falar sobre si mesma. Então, é um processo muito bonito de autoconhecimento e de revelação. Então, meu exemplo, eu passei muitos anos com depressão e eu resolvi começar a participar do grupo de autoconhecimento e eu passei muitas e muitas reuniões completamente em silêncio. E assim, o que eu senti foi que o grupo me acolheu do jeito que eu estava. Eu não precisei mudar, eu não precisei sorrir, eu não precisei fingir que estava tudo bem. Eu entrava muda e saía calada. E isso foi ótimo, porque foi me acalmando. Até que chegou um dia que eu comecei a falar, que eu comecei a me sentir melhor. E aí eu quero entrar na questão do cérebro límbico, o cérebro das emoções. Que a Rosane falou do cérebro reptiliano, que tem essa teoria do cérebro trino. Isso. Que é reptiliano, límbico, emocional, né? E depois o neocórtex, que é por onde nós pensamos. Esse cérebro límbico, ele guarda todos os nossos comportamentos, as nossas emoções, e dentro da evolução, ele nos levou para a evolução dos mamíferos. Então, nós somos seres humanos mamíferos. O que são os mamíferos? Eles basicamente precisam uns dos outros. Nós precisamos andar em bando. O que aconteceu agora com a pandemia é que isso nos foi tirado. Então nós não podemos mais andar em bando, nós não podemos nem visitar nossa família, ou não podemos por um tempo. Nós não podemos mais participar dos grupos que nós amávamos. Toda essa questão nos fez regredir aos comportamentos reptilianos, luta e fuga. Para nós, a outra pessoa agora é um inimigo em potencial. É uma ameaça. É uma ameaça. Isso. Então, o objetivo do nosso projeto, e também de muita gente que está trabalhando nisso e pensando nisso, é começar a reunir as pessoas novamente de forma online e, assim que for possível, reunir presencialmente, trazendo para a consciência o que aconteceu conosco durante esses momentos de reclusão, que na verdade foi um grande trauma, e esse trauma ele continua sendo repetido.
Ele foi um grande trauma no início, mas ele não passou. Ele está sendo vivido ainda, né? E Rosângela, assim, ó, como tu falou, então a gente foi tirado, né, do nosso bando, do nosso meio ali, do nosso mundo cheio de pessoas, família, e colegas e tudo, e happy hour, reuniões presenciais e tudo, né? Então, quando a gente veio para esse mundo isolado, aí foram acontecendo, claro que com cada um é uma história, um universo, mas teve muitas coisas que são parecidas, situações que são parecidas, né? De o que aconteceu? Tô sozinha aqui, né? Não tenho outro ali para me comunicar, para ocupar a minha mente, para me distrair. Então a minha atenção se voltou para o meu mundo interno. A minha atenção se voltou para aquilo que eu fui colocando embaixo do tapete durante anos, ou talvez a vida toda, né? E aquilo começou a crescer, começou a aparecer. Não é que não existisse, existia, mas estava escondido. Então ele começou a vir à tona e começou a incomodar vindo à tona. Começou a doer, começou, né, pessoas com solidão, pessoas que não sabiam lidar consigo mesmas sozinhas, ou que não sabiam conviver dentro de casa com aquela pessoa, né, com seu marido, mãe, enfim, que passava o dia todo, cada um na sua atividade, só se encontrava de noite. Então, as experiências foram, né, diversas, mas foram experiências, em grande maioria, infelizmente, de sofrimento emocional. E muitas Muito pessoas não tiveram uma mão amiga, um ombro, uma estrutura para lidar com tudo isso, né? E o que nós estamos propondo é que esse tipo de trabalho de autoconhecimento, ele vai oportunizar que a própria pessoa recupere o seu poder pessoal. Mesmo sofrendo, ou mesmo com alguns traumas, a pessoa consegue, através do autoconhecimento, através do acolhimento em grupo, ela consegue modificar o seu mundo interno e, por consequência, o seu mundo exterior. Isso. E também são coisas assim, ó, que a gente no workshop vai olhar mais para as questões vividas na pandemia, né? Por isso que tem esse nome. Mas a pessoa vai pegar aquilo que ela ouviu, né, em termos de teoria, e aquilo que ela vivenciou ali, para replicar com as outras questões da sua vida, né, Rosângela? Sim, sim, aparecem muitas coisas. Uhum. Muitas questões que às vezes a pessoa nem sabia que tinha essa tristeza. Pode aparecer uma grande tristeza, pode aparecer uma gratidão também, sim, por ter vivido e conseguido se recuperar tão bem de algumas questões. Então, são muitas as possibilidades. Então, nós não precisamos olhar só para o lado negativo. Sim, né? Claro. E é importante porque, às vezes, também, por exemplo, no exemplo que tu deu, né, Rosângela, da pessoa descobrir uma gratidão, uma coisa positiva, também é importante porque, às vezes, a gente está tão focado assim, só pro negativo que não consegue nem perceber ou identificar na gente mesmo esse positivo. E quando a gente faz isso, né, então a gente tem mais chance de se sentir melhor, de potencializar isso, de mudar o nosso foco também, né? E num grupo também acontece muito, uma compreensão. Se nós saímos do julgamento, quando uma outra pessoa está contando a sua história, e nós não entramos naquele modo de crítica e de julgamento do outro, nós simplesmente ouvimos com compaixão, com o nosso coração, sim, a pessoa está vivendo isso. O grupo todo transmite uma energia de segurança. E aí nós começamos a sentir um acolhimento interno. E nós começamos a nos sentir pertencentes, porque o sofrimento do outro me tocou. Eu posso até me emocionar quando alguém está contando alguma coisa muito triste. E isso me faz bem,
Me faz bem porque me mostra que eu sou um ser humano e que eu tenho emoções. E mais, e pode me mostrar também que eu supero os sofrimentos. Eu supero as questões que acontecem na minha vida. Eu tenho condições. Se o outro está conseguindo, é possível que eu também consiga. Ah, isso é bem importante. Porque às vezes a gente se coloca num lugar assim, de que aquilo é muito para mim, de que eu não consigo, de que eu não, sabe, é uma carga maior do que eu posso carregar, né? Um vitimismo. Isso. E aí quando eu vejo o outro, não, o outro conseguiu, então eu também vou conseguir, né? Então é possível. Isso eu acho bem importante ter esse parâmetro também, né? Muito bom. E Rosângela, em grupo, você já viu, já presenciou assim também, no caso, alguém conta uma situação, né, que ela viveu, uma experiência, um sofrimento, enfim, e também ela relata como que ela saiu dali, e a outra pessoa se identifica e também gera um aprendizado para ela sair da sua situação em particular? Pode acontecer? É isso exatamente. Exatamente isso que acontece. É uma das possibilidades, sim. Eu vejo no outro uma possibilidade para mim. Algo que eu muito interessante pensado também. Antes, que ela não, né? Porque quando a gente está imersa numa dor muito grande, muitas vezes a gente não encontra saída, né? Parece que não existe nenhuma porta para abrir. Nós vamos permanecer naquela dor eternamente. Isso. E quando, então, as etapas são eu conseguir colocar para fora o que eu estou sentindo, aliviar um pouco a carga emocional, ouvir outras questões, ver como algumas questões foram resolvidas por outras pessoas, respirar e começar a ver, opa, mas então eu também tenho condições. É possível que eu consiga, e aí não que eu vá copiar a solução do outro. Eu vou encontrar uma solução minha. Sim. Mas baseada na experiência do outro. E também, então, é muito interessante. E também, né, a Rosângela, tem pessoas, porque isso acontece com a gente também, né? De a gente não ter com quem conversar um problema, um desafio que a gente está vivendo. E quando a gente chega num grupo ou chega numa terapia, que a gente começa a contar, que a gente se ouve contando, parece que a gente mesmo já consegue vislumbrar mais possibilidades de resolver, né? Quando nós falamos, é que o nosso pensamento, aí vem o neocórtex, né? Ele vai se organizando. E aí quando nós ouvimos a nossa própria voz e a nossa história, ao mesmo tempo que nós falamos, nós estamos ouvindo o que nós estamos falando. Sim. E às vezes a gente se surpreende com aquilo que a gente diz. Para mim, me acontece sempre. Quando eu começo a falar, eu não sei bem o que é que eu vou dizer num grupo. Quando eu vou contar sobre a minha vida, né? Não tenho tudo organizadíssimo. Mas aquilo vai saindo, eu vou falando, e vou sentindo, e do jeito que sair é bom. Sim. Eu não sou... Nesse trabalho, tu não é obrigada a nada, tu não precisa acertar. Porque assim, ó, na cabeça da gente tá tudo muito misturado, muito confuso, um turbilhão de coisas, né? E quando a gente precisa falar, a gente precisa organizar aquilo que a gente vai falar. Ou até criar uma linha de tempo conforme, né? Enfim. Então, nesse momento é que começa a acontecer isso que você falou agora, né, Rosângela? Sim, é muito interessante. Inclusive, se nota que esses trabalhos de grupo, eles aceleram muito os trabalhos de terapia individual. Por tudo isso que nós estamos comentando. Nós não dizemos para a pessoa parar com a terapia individual, não, ela continua. Sim. Mas muitos processos dela ficam agilizados, porque ela acelera, exatamente. Ou o que acontece também é que no grupo, nesses trabalhos que trazem as imagens da alma, os reflexos do teu interior em forma de imagens, eles vão te mostrando questões que tu nunca imaginou que isso estaria te incomodando. E aí
a partir dali, tu leva para a tua terapia individual. Sim. E trabalha. Sim. Esse também é um processo interessante das constelações familiares. Sim. E a constelação abre processos e depois tu trabalha isso numa terapia individual. É muito interessante também. Porque tem muitas coisas, muitos dos nossos desafios, as nossas dificuldades do dia a dia, que a maior parte, eles são conscientes, a gente não sabe, né? Não identifica isso de forma consciente. Não. Então, quando a gente entra num trabalho desses, né, onde a gente, né, abre, acessa mais facilmente esse subconsciente, é que a gente consegue acessar isso para, então, poder transformar, né? E... Pode falar. Quer falar? Não, pode falar. A gente diz que partes das nossas almas, parte delas fica presa nos traumas que a gente viveu. Então, para quem faz terapia já sabe disso, né? E tem algumas cenas da vida, mesmo infantil ou adolescente, que tu precisa revisitar, porque aquilo ainda fazia parte do teu dia a dia sem que tu soubesse tão claramente. Ou até alguns traumas são completamente esquecidos. Então, no momento em que se acessam essas informações, a nossa alma, ela vai captando essas partes que estavam presas e tu vai te tornando um ser integral, que é o que nós buscamos. Porque quando eu ainda tenho um trauma, ele não está resolvido, é uma energia que fica pulsando ali. Então a gente é como se restaurasse essa parte, mais ou menos isso. Não, é exatamente isso, restaura. Inclusive o próprio sistema nervoso, ele é restaurado na terapia de experiência somática, porque esse pulsar que o trauma fica enviando e dizendo que houve um problema ali que não foi resolvido, que tu deveria ter fugido, ou que tu deveria ter atacado e tu não fez nenhuma coisa nem outra, ficou congelado, aquilo ali te impede de seguir muitos momentos importantes da vida. Tu continua ficando congelado. Sim. Cada vez que entra lá, naquele trauma, ele é acionado. Então, essa parte da alma, ela fica presa ali. Então, no fundo, eu não sou dona da minha vida, porque uma parte minha reage sempre daquela mesma maneira porque eu não tenho consciência para mudar. Isso. E sabe que agora, eu até um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava na live do Alex Perla, que era sobre traumas, e a gente falou exatamente isso, essa questão assim, ó, de que se a gente não vai restaurar tudo isso, né, Rosângela, como tu falou, como tu nos explicou agora, a gente segue a nossa vida tendo dificuldades em todos os pilares da nossa vida, nos relacionamentos, no trabalho, porque a gente só está reagindo a isso que nos aconteceu, né? Que está ainda precisando de cura, de ser olhado, de ser transformado, né? E é isso que nós queremos trabalhar daqui para frente no nosso projeto, que é trazer para a consciência o trauma da pandemia. Isso. Porque nesse modo de luta e fuga, basicamente de fuga que nós estamos vivendo, tendo que colocar a máscara, tendo que fugir das pessoas, não podendo abraçar as pessoas, isso aí é extremamente traumático. Sim. Daqui para frente estamos todos com essa energia bloqueada. Todos, exagero, né? Mas... deixar mais uma coisa embaixo do tapete, como a gente faz ao longo da vida, né, Rosângela? Isso. Porque aí daqui um pouquinho, já não é mais pandemia, não precisa mais usar máscara. E tudo aquilo que você viveu, aquelas situações até traumáticas dentro de casa, né? Que te machucaram, vão ficar onde? Esperando mais? Quantos anos você olhar para aquela situação? Exato. Então... o não poder abraçar alguém, né? Então, será que nós vamos conseguir abraçar de novo pessoas desconhecidas? Boa pergunta, Rosângela. Exato. Boa pergunta. E se você sabe que eu quero contar para vocês assim, o meu exemplo, porque essa questão de tu ficar reclusa, de tu, né,
por mais que a gente dê uma saidinha, eu vou no supermercado, eu vou ali correndo e já volto, não é a mesma coisa, né? Então, de todas as pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa que mais fiquei dentro de casa, né? Então, trabalhando 10, 15 horas, enfim, mas estava dentro de casa, né? E agora, quando eu comecei, né, até por necessidade assim, de trabalho, ter que sair algumas vezes na semana, quando eu comecei a fazer isso, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, sabe que eu tava assim na rua e eu olhava e eu sentia a rua, assim, as pessoas, e eu, sabe o que que eu identifiquei? O seguinte, eu tava me considerando super bem, todo o tempo, mas eu não tava me dando por conta que eu estava precisando sair. E aí, somente quando eu saí, é que eu percebi isso, sabe? Que eu tava precisando sair de dentro de casa. Tem um aspecto que o corpo físico da gente, ele precisa basicamente de segurança. É físico, é a parte reptiliana. Eu não posso correr nenhum risco. Sim. O meu corpo precisa se sentir. Então eu preciso olhar para todos os lados, para cima, para baixo. Eu preciso identificar se existe algum animal que possa me atacar. Sim. Foi assim quando vivíamos na floresta. E o que aconteceu conosco agora? Nós olhamos para os lados, para um lado e para o outro. Cadê o animal? É invisível, é uma pessoa. É isso a minha preocupação. É uma pessoa sem máscara. Uma pessoa sem máscara agora é um inimigo em potencial, é um animal que vai me atacar. Ai, que coisa, né? Criando uma analogia, né? Então, eu acho que nós precisamos trabalhar tudo isso para voltarmos a ser pessoas amorosas, pessoas que se tocam, que se abraçam, que gostam de viver em grupo, né? Que gostam de sair. Eu acho que vai valer muito a pena. Sim, é tudo isso, né, que a Rosângela falou agora. E também, como eu tinha colocado antes, aquelas questões internas que afloraram durante um período que a gente estava dentro de casa, a maior parte do tempo, né? Então, essas questões todas, então a gente convida a cada um que nos ouvir aqui ou depois, para que não guarde para resolver depois e que entenda, né, que toda a nossa vida ela depende do quanto a gente arruma esse nosso mundo interno. Então, a minha vida, as minhas experiências, o que eu vivencio, ela é um reflexo do meu mundo interno. Então, por isso, né, reflexos da alma. Então, quando a gente trabalhando esses nossos reflexos, esse nosso mundo interno, nós temos refletido aqui no externo uma realidade diferente. Que é o que todo mundo quer. A gente quer isso, né, Rosângela? Sim, queremos paz. Isso. E mais amor e tudo que a gente quer, tem o direito, né, de viver. Que a gente está aqui para ser feliz, né? Então, assim, eu tenho aqui na bio um link para quem quiser saber mais do nosso workshop, mas nós já temos uma data agendada, que é para agora o dia 24, às 14 horas, né? Serão com 4 horas de duração, e vai ser um grupo pequeno, porque cada pessoa vai falar, né, nesse grupo. Então, para ter toda essa abordagem de todos os participantes, né, se expressarem. E se quiserem, né, Rosângela? Não é necessário falar. A pessoa pode participar em silêncio. Mas a gente solicita que ela faça o trabalho, né? Mas se ela se sentir que não tem vontade de contar a sua história, não é necessário, ela vai apenas ouvir. Isso. Então, tem essa abertura também. Isso, exatamente, não é obrigado. Mas, então, assim, ó, só para você entender, a gente vai começar o workshop trazendo um assunto que é para um conhecimento para você levar para a tua vida, para você refletir, né, depois no teu dia a dia. E depois tem uma abordagem que a Rosângela também tem bastante experiência, que ela trabalhou já em grupo, né, Rosângela? Que é a parte da arte terapia, se tu quiser falar um pouquinho mais.
Quer falar sobre esse? Isso, isso, nós vamos trabalhar em cima das imagens que a pessoa... Ela vai olhar imagens de uma revista ou ela vai trazer fotos, ela pode trazer suas fotos de infância, de família, ela pode trazer objetos que ela queira colocar como que representem o que ela está sentindo, e ali ela vai criar uma história. A ideia é essa. E a partir dessa história, quando ela terminar de montar, ela vai contar o que ela está vendo ali. E isso vai fazer com que o inconsciente dela se expresse. E ela vai se dar conta do que ela está sentindo. Porque nesse momento, assim, que a gente faz qualquer coisa artística, né, Rosângela? Então, você vai reunir tudo que você tiver, você não precisa comprar nada, né? Vai reunir o que você tiver, de repente, se você quiser desenhar, se quiser recortar de uma revista, para contar ali no papel o que você vivenciou, o que você sentiu, que, né, suas experiências durante a pandemia. Nesse momento aí, lúdico, né? É um momento onde o inconsciente, o subconsciente se manifesta. E é com essa manifestação do subconsciente, né, que é através de imagem, de emoções, que depois, aí no próximo passo do workshop, a próxima etapa, é que a gente trabalha com técnicas de PNL. E aí tem uma transformação. Porque, então, veja o que aconteceu. Você entrou, talvez nem sabendo o que você experienciou, viveu, o que te feriu, né, neste período da pandemia, especificamente, que é o nosso tema, né? Então, ali você tem a chance de, ao construir a tua história e contar, né, Rosângela? Porque no, se quiser, né? Não, quer dizer assim, que no contar, deixa, ressaltando se quiser, okay. Ressaltando se quiser contar, nesse momento que você conta o que você fez, você também, né, vira chaves, tem insights e consegue, a gente já presenciou isso, né, então, acontecia. Isso. Tu ouve a tua própria voz, como a gente falou antes, né? Tu ouve tu mesmo contando a tua história. É isso. Então, é um momento muito bonito. O que se vê são insights e sempre é positivo. Não se chega ao ponto de ver amarguras e decepções. Mesmo que a pessoa mostre isso, ela sai dali depois com o coração, pode até se dizer, lavado. Sim. A gente já fez, né, como a Rosângela falou no início, esse trabalho com um grupo menor. E teve, assim, todos, né, resultados positivos, ótimos feedbacks. Então, a gente constatou realmente porque a gente queria testar esse trabalho para ter certeza que ele vai ajudar vocês, né? Então, a gente constatou que realmente tem um resultado, reverbera e depois a pessoa atinge, além de transformar ali com a técnica de PNL aquilo que ela acessou, ela também consegue, com isso, né, ter um novo entendimento sobre o seu processo interno, sobre ela mesma. Então, ela dá um passo nessa linha de autoconhecimento, de autotransformação, né, Rosângela? Isso, e só para ressaltar que tudo que é dito num grupo desses, ele tem uma privacidade intrínseca. Não se comenta nada do que acontece ou do que é dito fora do grupo. Isso é uma questão de dignidade até. Uhum. Então, isso é muito preservado, tá? Para que são momentos assim muito especiais que a pessoa traz, e ela traz o seu próprio coração, e isso precisa ser respeitado. E a gente desenvolve, né, muitas coisas em grupo, né, Rosângela? Né? Essa questão que você colocou assim, da compaixão, de a gente se sentir, né, motivado a desejar o bem para o outro, nossa, que o outro consiga superar essa questão que ele colocou. E essa questão de união, de estar junto para resolver as questões.
Eu vejo assim que e tem essa questão também, né, que é a nossa proposta, assim, com certeza, que é do acolhimento, né, Rosângela? Isso. É isso que nós queremos. A base toda é o acolhimento, que não vamos perder a nossa condição de mamíferos, Isso. seres sociáveis, que precisam estar juntos. É isso aí. E aí nós, então, vamos deixar disponibilizado ali, vou deixar depois ali na bio para vocês, ou pode mandar direct também para falar com a gente. Então vai ser no dia 24 online, né? Para começar online, né, Rosângela? Porque assim, ó, a gente queria muito fazer presencial. Só que, como, né, tem essas restrições todas e tudo mais, aí a gente pensou, então vamos ter que esperar. Só que a gente também tem certeza de que a maioria de nós, a gente precisa agora. Agora que a maioria está precisando, né, Rosângela? Sim, então, não podemos esperar mais. Isso. Então, a gente resolveu começar online mesmo, e até porque também o online tem a possibilidade de a gente poder contribuir com muitas pessoas, independente do lugar que a pessoa estiver, né? Isso. Gratidão, Mini, pela tua contribuição. Um beijo para ti. Obrigada. Então, eu já estava me despedindo. Olha só, ela disse, a live é acolhedora. Então já estamos acolhendo na live, Rosana. Que bom, que bom. E nós vamos esperar todos vocês, então, no dia 24, com muito carinho. É isso aí. Então, qualquer dúvida, entre, né, em contato, pelo link, pelo direct, enfim, tem como nos localizar aí nas redes sociais. Tu quer falar mais alguma coisa, Rosângela? Não, que nós esperamos que as pessoas que se sintam acolhidas participem e estamos aí à disposição. Nosso trabalho é com muito amor no coração. Com certeza. Tá? E espalhando, assim, a gratidão por estarmos todos juntos e por estarmos superando as dificuldades. Mesmo que seja um momento muito difícil, não é hora de desistir. Não. Então, seguindo em frente. Não, não é hora. Eu acredito, tenho certeza, né, que se a gente está aqui, nesse momento, já passou por tudo o que a gente passou nesse, né, sei lá quanto tempo de pandemia, a gente, né, tem que se dar essa chance, se permitir viver uma vida ainda melhor do que já vivia anteriormente, olhando para esse mundo interno, tratando essas questões, e vendo nisso que uma possibilidade de viver uma vida mais feliz, mais harmônica, né, com mais paz, enfim, cada um tem as suas questões, mas uma vida muito melhor do que era e do que está sendo, talvez, nesse momento, né? Sim. Então tá, Rosângela, obrigada, gratidão por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Por estar comigo nessa. Exato. Eu também agradeço. E faremos outras lives, né? Agora eu já fiz a primeira, já estou mais... Então tá. Já perdi o medão inicial. Vamos falar de outros assuntos que possam contribuir, né, para o desenvolvimento das pessoas. Vamos. Tá? Um beijo. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Então, gratidão pela presença de cada um de vocês. Cada um de vocês receba o meu carinho, o meu amor, né, e o meu acolhimento. Não só para esta live, mas em cada vídeo que eu faço, em cada post que eu compartilho aqui nas redes sociais. E se você sentir, né, sentindo no teu coração vontade de participar do nosso workshop, então entra em contato com a gente. Beijão para ti, um ótimo final de semana. Boa noite. Beijos, Mini, beijos.